Olá, boa noite a todos. Estamos de volta com mais um ESGcast. Hoje com o episódio de número 45. O nosso tema de hoje é influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, telepatia e pressentimentos. Meu nome é Rafael, sou aqui de Jaraguá do Sul e minha frase de hoje é a seguinte: o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, meu boa noite a todos também. Gaspar, daqui de Itapema, para mais um episódio do nosso ESDcast. E a minha frase é a seguinte: o tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. Muito bem. Cara, então estamos de volta para mais um ESGcast. Ficamos quase um mês e pouco, né? Sem gravar, né, pai? Então, coisas aconteceram nesse período, né? Então, a gente deixou um recado lá no Face, eu coloquei uma postagem lá no blog para avisar o pessoal, mas assim, a gente se sente na obrigação de fazer um pedido de desculpas aqui no programa. Tivemos diversos contratempos, todo mundo sabe que nós gravamos entre os nossos compromissos, né, pai? O que o pessoal não sabe, eu tenho feito um curso durante a noite, então a maior parte das noites eu não tô em casa, eu não consigo gravar. Aí os finais de semana que a gente teve também, a gente teve imprevistos. Enfim, atrasamos 2 semanas esse podcast em função de imprevistos. A gente pede desculpas, vamos tentar manter a regularidade de 15 em 15 dias daqui pra frente de novo, né? Fiquem tranquilos, nós vamos gravar a nossa meta, né, pai? Nossa missão, eu digo assim, é terminar pelo menos todo o ESGcast. Perdão, todo o ESGcast. Toda a programação do ESG, né? Nós vamos gravar, vamos colocar todos eles no ar, né? À medida que vamos tendo tempo para isso, né, pai? Com certeza. E o nosso compromisso é com os nossos ouvintes, com aqueles que nos acompanham, mas nós sabemos também que temos um compromisso com a espiritualidade maior, que quando iniciamos o trabalho, os espíritos bons que nos acompanham e que se interessam pela divulgação do espiritismo estão junto de nós, nos intuindo, nos ajudando, nos esclarecendo, para que a gente possa levar de uma maneira mais clara e mais objetiva esses ensinamentos do Consolador Prometido, que é a doutrina espírita. É isso mesmo, e a gente tem esse compromisso, né, pai? A gente sabe que tem que continuar essa missão. E nós vamos finalizar, nós vamos chegar no final do nosso projeto, isso com certeza. Podemos atrasar às vezes, mas nós vamos chegar lá, né, pai? Com certeza. Muito bem. Então tá. Nesse período, na aula passada que a gente teve no ESGcast 44, a gente tinha até convocado o pessoal a fazer perguntas, né, pai? E se caso tivesse um número bom de perguntas, a gente faria um programa extra. Infelizmente a gente não teve tantas perguntas quanto a gente gostaria, mas nós tivemos 2 perguntas bastante relevantes, bastante interessantes, que foi da Marta Francisco e do Clayton Souza, que nós vamos responder elas no final do programa, porque a gente vai acabar se estendendo um pouquinho e para não matar tempo aqui do programa da aula hoje, nós vamos fazer a aula toda e no finalzinho a gente vai fazer a resposta da pergunta deles. A Marta fez uma pergunta sobre terapia de regressão de vida, então nós vamos dar uma conversadinha sobre isso. E o Clayton fez uma pergunta sobre a encarnação de Jesus na Terra, como é que se procedeu, se foi num corpo carnal ou se foi num corpo perispiritual, um corpo fluídico, tá? Nós vamos falar sobre isso no final da aula, tá? Após a oração final, a gente volta nessas perguntas, vamos ler as perguntas e vamos discorrer sobre esses assuntos, certo? Certo. Então
tá, acho que dados os recados, pedidos as desculpas, vamos fazer a oração inicial para estar bem acompanhado para começar a aula. Vamos fechar nossos olhos um minutinho, levar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos pedir a presença dos bons espíritos, dos nossos guias, dos nossos amigos espirituais, que nos acompanhem, que nos deem uma boa aula, que saibamos transmitir, falar aquilo que nos propusemos, aquilo que a gente precisa para a divulgação da doutrina espírita. Vamos solicitar também que estejam eles junto dos nossos ouvintes, junto de cada um que esteja precisando de um apoio, de um consolo, enfim. Que Deus esteja conosco para mais essa aula, para mais essa missão. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, pai. Então nosso assunto hoje é a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Vamos falar basicamente sobre telepatia e pressentimentos. Começamos por onde, pai? Então, nós já em algumas aulas não temos feito menção ao Livro dos Espíritos, que é a base de toda a doutrina espírita, né? Sim. Mas hoje eu gostaria de sugerir aos nossos ouvintes que abram na questão 459 e depois na 522, onde vai falar exatamente sobre o tema que nós vamos discorrer a partir de agora. E será então que os espíritos influenciam em nossa vida? É uma pergunta, um questionamento. E o que nós temos a dizer sobre isso? O que a doutrina espírita nos diz? O que os espíritos nos explicam sobre isso? Primeiramente, gostaria de falar o que Kardec colocou no Livro dos Médiuns, quando ele diz o seguinte: todo aquele que sofre a influência dos espíritos em um grau qualquer é por este motivo médium. Muito bem. Se todos nós somos médiuns, conforme afirma Kardec, independente de ser ostensivo ou não, é porque nós demos atenção às influências que os espíritos nos fazem. Sejam elas boas ou ruins, mas nós damos então atenção ao que eles nos insinuam, nos intuem. Se fôssemos todos videntes, seria de uma maneira assim até complicada de a gente observar a quantidade de espíritos que vivem à nossa volta. Eles, os espíritos, vivem junto de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, nas viagens que fazemos, dão palpites, dão pitacos, são, como assim dizer, uns intrometidos. Mas
eles assim fazem porque nós lhes damos atenção. Sim. Então, a questão 459 do Livro dos Espíritos, ela é muito esclarecedora. Ela é, até de certa forma, um pouco, como é que eu vou te dizer, um pouco dura a realidade que ali está escrito. Eu diria um pouco assustadora para quem nunca Talvez. leu ou para quem nunca estudou o assunto. É verdade. Leia aí pra gente. Porque a pergunta, né, diz assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta, eu vou ler direto do Livro dos Espíritos, porque é bem interessante o que os espíritos nos dizem a respeito dessa questão. E a gente tem que pensar sobre isto, porque sempre que nós falamos sobre espíritos, a gente está falando também sobre o nosso pensamento, sobre a sintonia que nós estamos chamando para junto de nós. Então a pergunta, né, novamente, é assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Veja bem, se os espíritos nos dirigem, se os espíritos é que comandam a nossa vida, né, pelo menos é o que está no Livro dos Espíritos, a resposta da questão 459, o que nós, sabedores disso, temos que fazer em nossa vida? Temos que ter pensamentos bons, temos que ter atitudes boas, temos que ter, para que a companhia que esteja junto de nós seja boa. Quando eu comentei de assustador, porque que eles influenciam, acho que todo mundo de certo modo já sabe. O que mais fica mais chocante é o frequentemente são eles que vos guiam, né? É tanta influência, né, pai? É tanta que a gente sofre que, né, normalmente a gente é guiado por eles. Né? E de que maneira, né, pai? Não querendo te interromper, mas acho que vale a pena a gente citar. Os espíritos se ligam com a gente através da sintonia, através da simpatia. A gente já teve uma outra aula, um outro EGCast sobre o assunto. E da mesma forma que você faz amizades com pessoas aqui na Terra, é do mesmo jeito que eles se ligam contigo, através da afinidade, através dos mesmos gostos, através dos mesmos interesses. Né? Você é uma pessoa que curte jogar futebol, uma pessoa que curte ver filme. Você vai ter espíritos normalmente do teu lado que curtem a mesma coisa. Né? Estou citando exemplos muito simples, muito básicos, mas normalmente são por sentimentos, são por emoções, né? Por raiva, por amor, por ódio, por amizade e por aí vai. Então, de acordo com os seus pensamentos, de acordo com a sua sintonia de pensamentos, é o tipo de espíritos que estará ligado a você. Né? Então, por isso que o senhor estava começando a falar, né, pai? O que a gente tem que fazer para não ter essa influência negativa. Para não ter a influência negativa. Ter influência positiva, né? Exatamente. Aí pode continuar o teu raciocínio. É verdade. Então, se nós queremos ter uma influência positiva, nós é que temos que dar o tom, né? Porque nós é que damos o tom da coisa, né? É como um rádio, né? É verdade. Nós somos receptores. Somos uma antena parabólica, né? Nós somos uma antena de rádio. É verdade. E essa antena pode ser sintonizada. Né? É isso mesmo. Tem um botão lá, que é o teu pensamento, são as tuas emoções, e tu sintoniza. E aí você vai sintonizar com o tipo de espírito que está no mesmo canal. É verdade. Isso é tão interessante, tão verdadeiro, que quando se desencarna, no mundo espiritual nós vamos conviver com aquelas pessoas, com aqueles espíritos, né, que têm os mesmos gostos, os mesmos pensamentos, as mesmas tendências que nós tínhamos quando estávamos encarnados. Exato. Porque isso é sintonia, que nem você falou, né?
Então, nós nos sintonizamos com aqueles que têm as mesmas tendências que nós temos. No livro dos médiuns, na questão, no item 232, assim está escrito: fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço. Temo-los incessantemente em torno de nós, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos, conforme os atraímos ou repelimos. Então, confirmando aí que somos nós que trazemos para perto de nós os espíritos que nos influenciam. Então, cabe a nós escolher que tipo de espírito nós queremos ter em volta de nós, né? Exato. No final das contas, não muda muito com as relações que a gente tem com os encarnados, com as pessoas que estão aqui na Terra, né? Você convive com as pessoas que mais você gosta, né? O chato, aquele que tu considera chato, aquele que tu considera, né, que tem errado, pensamento diverso do teu, né? Diverso do teu, você vai evitar conviver, né? E assim também funciona com os espíritos, que, vamos lá, né? Espíritos, na verdade, somos todos nós. Nós temos um corpo carnal, eles não têm, mas não é só essa a única diferença. Eu te digo assim, Rafa, aqui encarnado na Terra, nós conseguimos evitar os tais chatos, né? Aqueles que não combinam com o nosso pensamento. Mas esse você evita porque você não vai onde ele está, você evita o local que ele está, porque é visível. E com a espiritualidade, você não está percebendo, você não está vendo os espíritos à tua volta. Então, eu digo sempre assim, a gente tem uma certa desvantagem nesta relação encarnado-desencarnado, porque quando eu não gosto de uma pessoa, eu simplesmente não vou lá e não participo de onde ele está, evito ele, né? Mas um espírito, quando não gosta de mim ou quando se sintoniza comigo em função do meu pensamento, eu não tenho como evitá-lo se eu continuo pensando, se eu continuo agindo daquela forma errada. Ele está em volta de mim e eu não percebo. Mas a gente tem que tomar um cuidado para não cair num tipo de pensamento em que eu vou me apoiar em desculpa. Putz, fiz isso porque eu estava com influência ruim, estava com encosto do meu lado, né? Tem que entender que há responsabilidade dos dois lados, né? Se eu estou sendo influenciado por algum espírito ruim, por algum pensamento ruim, é porque eu assim estou permitindo, porque eu assim estou sintonizado com esse tipo de vibração, com esse tipo de pensamento. É bem isso mesmo, né? Então, tudo bem que a gente não está enxergando, e se você tivesse, com certeza tu tomaria outro tipo de atitude, mas se você está... Vamos lá. A gente está falando do lado negativo, né? Existe o lado positivo também, a gente já vai falar dele. Mas vamos lá, se você está aqui mastigando na tua mente um pensamento ruim sobre uma pessoa. Putz, aquela pessoa é chata porque eu não gosto dela, porque não sei o quê. Tem um espíritozinho que, opa, vamos falar mal da pessoa, vamos fofocar aqui. Incentivando aquele pensamento. Incentivando aquele teu pensamento. Você está curtindo pensar naquilo, você está... não é o outro que está te influenciando. Na verdade, existe inclusive o lado reverso, né? Você também influencia o outro lado. O teu pensamento chega lá. Também. E existe uma simbiose às vezes. Então, temos que tomar cuidado para não se apoiar na ideia de que eu não tenho culpa e eu fui influenciado. Não, você foi influenciado porque assim tu permitiu. Então, tu tem tua parcela de culpa, né? É verdade. E isso que você está falando, a gente vai debater um pouquinho mais com profundidade quando a gente for falar do tema de obsessões. Sim, a gente tem algumas aulas somente sobre isso. Mais para frente. Muito interessante, muito esclarecedor. Importante que a gente saiba como as obsessões acontecem. Se iniciam assim, né? Às vezes. Assim. Mas é por isso, Rafa, que eu estava então comentando da necessidade de a gente ter o nosso pensamento equilibrado. Uhum. Né? Para não ficar botando desculpa. Fiz isso porque um espírito ruim me influenciou. Até pode ter influenciado, mas foi você que permitiu. Exatamente. Foi você que abriu a porta para ele, né? Exatamente.
Gostaria de ler um outro item do livro dos médiuns, o item 244. Ele diz assim, ó: a influência dos espíritos é de todos os instantes e mesmo os que não creem neles estão sujeitos a sofrê-la. Claro, né? Não há necessidade de crer nos espíritos para que eles influenciem as pessoas. Se eles, como diz a literatura, se acotovelam em volta de nós, não é somente dos que acreditam neles, é de todos. E todos estão sujeitos a essa influência. Não é porque o rádio desconhece o sinal de rádio que está chegando que ele deixa de receber, ele vai receber do mesmo jeito. Da mesma forma. Então, como é que acontece muitas vezes essa influência? Como é que a gente recebe muitas vezes essa influência dos espíritos? Muitas vezes eles estão ali nos intuindo mesmo, né? Soprando no nosso ouvido. Mas, às vezes, é por pressentimento ou por telepatia. Sim. Telepatia é até um tema, assim, não vou dizer bem atual, mas que muita gente conhece, muita gente sabe que existe, né? E é muito comum, muitas vezes, você estar pensando muito em uma pessoa muito querida, e pensando naquela pessoa, quando você vê, toca o telefone, é aquela pessoa que está ligando. Telepatia. Interessante, né? Isso acontece, qualquer um pode ter a sua experiência, pode, ao nos ouvir, lembrar, mas comigo já aconteceu tal coisa. Exato. Pensei numa determinada pessoa, de repente ela bateu na minha porta, ou tocou o telefone. Ligou, né? Telepatia. Os espíritos se comunicam, né? Telepaticamente. E uma outra maneira também, Rafa, é o pressentimento. Aliás, sobre o pressentimento, gostaria de sugerir a leitura da questão 522 do Livro dos Espíritos, que fala exatamente sobre o pressentimento. É uma pergunta, né? O pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? Esta é a pergunta, né? A resposta é um pouco longa, mas eu vou ler só para que fique bem claro sobre o pressentimento. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Olha que interessante. O pressentimento é de um espírito que te quer bem. Não quer dizer que o pressentimento não seja de algo ruim ou de alguma coisa boa. Mas é um espírito que te quer bem, que está te mandando aquele pressentimento, que está te intuindo sobre alguma coisa que possa acontecer. É aquilo que eu falava, não tem só influência ruim, né? Não, de maneira nenhuma. Da mesma maneira que existem os espíritos que estão aí só para atrapalhar a vida da gente, existe uma outra ordem de espíritos que está aqui só para ajudar a gente, né? Faz a balança, né? Entre o bem e o mal, digamos assim. E aí que a gente tem que estar atento, né? A querer ser influenciado, a estar com o pensamento sintonizado, né? Com essa influência boa que a gente está aí e a gente recebe todo dia, né? É verdade. E ainda sobre telepatia, ela está subdividida em dois modos, né? Ela pode ser a espontânea e pode ser a experimental. Então a experimental, o próprio nome já está dizendo, é aquela em que, como diz a nossa apostila, traduz uma impressão psíquica produzida à distância sobre uma pessoa, e isso por outra pessoa, e simplesmente pela ação e força da vontade. É quando duas pessoas se unem para fazer uma experiência, né? Ficam uma numa determinada distância e outra em outro local, e uma pensa alguma coisa e a outra capta e vice-versa. Né? Essa é uma telepatia experimental. Até existem exemplos, né? Na nossa apostila tem, mas não, é muito longo, uma história é longa. A gente não vai se alongar muito, né? Para não ficar muito enfadonha a nossa aula. E a apostila vai estar disponível, né? A apostila vai estar disponível. A gente disponível. sempre deixa lá no blog o material para o pessoal baixar. Isso mesmo. É interessante a gente falar isso, que as pessoas baixem lá o texto e vão ler, para que entendam um pouco melhor o que a gente está falando, né? Exato. E a outra, a espontânea, como diz aqui na nossa apostila, ela subdivide-se em
relativo ao acontecimento futuro iminente, ou relativa ao presente ou a um passado recente. No primeiro caso, são casos de pressentimentos, premonições, visões premonitórias e aparições de moribundos. Isso é muito comum. A pessoa estando como diz assim, prestes a desencarnar, ela pode aparecer para um irmão, para um pai, para um filho, num relance, porque o espírito deseja muitas vezes se despedir daquela pessoa. E a pessoa vê aquele espírito e daqui a pouco recebe um telefonema dizendo que aquela pessoa faleceu. Então esse é um tipo de telepatia. Uhum. E ela também se refere muitas vezes a fatos do presente ou de um passado recente, né? Certo. Então, sugerimos aqui que as pessoas baixem o texto e leiam com bastante atenção. Tem a bibliografia, né, Rafa? Uhum. Onde é possível ir em busca de informações mais detalhadas. E é um assunto interessante, né? Eu acho assim, bastante interessante falar de telepatia, porque muitas vezes acontece com a gente e a gente nem percebe. É verdade. Nem se deu conta de que o teu pensamento se ligou ao pensamento de um outro e uma coisa que estavam os dois desejando acabou acontecendo. Isso deve acontecer assim muitas vezes e as pessoas não tomam conhecimento de que foi um fenômeno telepático. Uhum. A telepatia, só para a gente diferenciar da influência comum do espírito, né? Porque no fim, até onde eu entendo, me corrija se eu estiver errado, é tudo transmissão de pensamento. Isso. Né, da ideia. A telepatia, a diferença dela é que ela ocorre à distância. É isso? É isto. Tá? É isto mesmo. Exato. Então, para o pessoal ficar mais inteirado, a influência do espírito com a gente pode ocorrer tanto ele estando presente, tanto ele do teu lado, né, é o que normalmente ocorre com os espíritos inferiores, ou a distância. Né? Eu já li muito na literatura espírita, onde os espíritos, os nossos amigos, os nossos espíritos superiores, eles não precisam estar do teu lado para te influenciar a fazer o bem. Né? Às vezes a distância de onde eles estão vendo o que você está fazendo e às vezes está fazendo errado, eles dão um toque, ô amiguinho, vai aqui pelo caminho certo, vai por aqui que é melhor. E aí a gente fica, né? A gente tem o livre-arbítrio de decidir qual pensamento, qual influência a gente acaba seguindo. Mas a telepatia ela é feita à distância, né? E o quanto que a influenciação normal, né, do espírito inferior é mais de perto, mais do lado, né? Eu acho que essa é a diferença básica, né? Essa é a diferença básica, sem dúvida nenhuma. O que mais que eu gostaria de falar aí sobre a influência dos espíritos? Eu acho que a aula de hoje ela estava resumida nesses dois pontos, né? Nesses dois pontos. De telepatia e pressentimentos. A gente não se fechou muito no tema influência dos espíritos. A gente já teve uma aula passada, eu estava tentando resgatar aqui o número dela. Até se alguém lembrar, manda por e-mail pra gente. Não lembro do número do Edge que a gente falou. Mas teve um episódio que a gente só falou sobre influência dos espíritos na nossa vida, né, pai? Teve um passado. Né? Sim. Então a gente só fechou mais agora em telepatia e pressentimentos, que é para dar que era um pouco mais específico. É verdade. E a aula seguinte vai continuar sendo sobre influência. O tema da aula seguinte é intervenção dos espíritos nos acontecimentos da vida. Então a gente vai abordar um outro caminho também, né? É verdade. São influências que muitas vezes modificam até o teu modo de viver, a tua vida, né? Isso. Como tu disse, é um pouco assustador. E não é, né? Porque se eu tenho, como falei no início, se eu tenho procedimento correto, se a minha vida é voltada para o bem, não desejo mal para ninguém, muito pelo contrário, procuro fazer o bem,
tem nada que me preocupar com a influência dos espíritos, né? Muito pelo contrário, eles estão me influenciando sim para continuar pensando no bem, para continuar fazendo bem, e essa é uma influência super benéfica que qualquer um deve de almejar. Ah, sim, com certeza. Quando eu falei assustador é porque eu me lembro, os primeiros contatos com a doutrina, eu li sobre isso e eu pensei, mas como assim? Eu sou influenciado todo dia, toda hora, né? E a minha vontade, onde é que fica nisso? Meu livre-arbítrio, O né? meu livre-arbítrio, poxa. Mas depois, com o tempo, a gente vai estudando o meu livre-arbítrio e fique claro, né? Teu livre-arbítrio jamais é tolhido de você em nenhum momento. As decisões sobre pensar ruim e agir de forma ruim é sempre sua no final. É sempre você que decide, é você que toma a decisão. Então, por isso, de novo, você tem uma dupla culpa entre permitir o pensamento e depois ir lá e fazer o mal. Muita gente, né, conhece muitas pessoas que vão lá e praticam e fazem o mal. A responsabilidade é sempre sua. Você não faz nada obrigado. Continuamos com o nosso livre-arbítrio intacto, né, pai? Sem dúvida nenhuma, até porque se não tivéssemos livre-arbítrio, seríamos tipo um robô, né? Mero bonecos. Mero boneco. E não foi para isso que Deus nos criou, né? Exatamente. Deus nos criou para que a gente possa tomar decisões, possa agir, tomar o caminho errado, se assim decidirmos, né? Mas também tomar o caminho correto, né? Isso mesmo. Tá bom. Então tá, acho que a aula de hoje era isso, né? Ou tem mais alguma coisa? A gente falou muito sobre influência, sobre, assim, mais influência negativa, né? Mas, como você disse, os bons espíritos, eles só para o bem, eles nos aconselham, né? Uhum. Querem sempre ajudar na nossa evolução espiritual. É o caso do nosso anjo da guarda, né? Que a Igreja Católica nos ensinou desde pequenininho a rezar o Santo Anjo. Uhum. E é uma verdade, né? O Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, ele está ali sempre junto de nós. Ele nos suscita bons pensamentos, nos influencia para o bem. Fica triste quando nós tomamos atitudes erradas, se afasta de nós quando a gente persiste no erro, mas nunca nos afasta quando queremos que ele se afaste. né? Porque a gente está no erro, né? Está no erro. Mas nunca nos abandona. Não. Basta. Fica, na verdade, aguardando uma oportunidade para voltar. Assim que tu der uma brecha, ele volta. Basta que nós nos lembremos dele, pedimos ajuda, oremos para ele e ele vem nos ajudar. Então, não sei se a gente já falou sobre isso em outras aulas, mas é muito interessante que tenhamos o hábito de orar pelo nosso anjo protetor. Você pode chamar para ele do que você quiser, espírito guardião, anjo protetor, anjo da guarda, sabe? Não importa, ele não se incomoda com o nome que tu dá para ele. Ele quer, na verdade, é que nos lembremos dele, estejamos conectados com ele, e assim ele pode nos ajudar de uma maneira mais efetiva. Exato. Teve num dos livros do André Luiz, eu não lembro agora, se alguém estiver ouvindo e lembrar, quiser nos dar um toque, em que falava, o livro falava somente sobre a preparação das encarnações, como é que se produziam, quais eram os passos, né? Uhum. André Luiz estava no nosso lar, lógico, então tinha um departamento só disso, né, para projetar aquela encarnação, e ali sim ficava definido, toda a encarnação ficava definido um anjo de guarda, um amigo que ia te ajudar na tua jornada. Porque encarnar aqui não é fácil. É uma tarefa que a gente aceita e não é uma tarefa fácil de você passar pela encarnação aqui na Terra. Não é à toa que é um planeta de provas e expiações. Então sempre a gente tem um amigo, né, que está sempre junto da gente para nos ajudar a passar pelas adversidades, a não cair nas tentações, a não cometer os mesmos erros do passado, a resgatar aquilo que a gente se propôs a resgatar aqui na Terra. Então, todos nós, sem exceção, temos um amigo, temos um anjo de guarda do nosso lado.
que é superior a nós, né? Que é superior a nós, que está nós, aqui justamente para nos ajudar. É o espírito superior a nós. Isso mesmo. Porque senão não teria condições de ajudar, né? Exato. Não, é um espírito de luz, é um espírito, é um amigo nosso que já está bem mais evoluído e está aqui tá aqui só para te ajudar. Pensa que ele está especificamente para te ajudar. Então, pensa na responsabilidade. E basta tu fazer uma oração, né, Pai? Como tu mesmo falou. É lembrar dele, é pensar no teu espírito protetor, teu espírito de luz. Ele vai estar sempre pronto para te ajudar. Sempre na ativa. Mesmo porque, apesar dele ser um espírito de luz, um espírito já evoluído, a gente sabe que a evolução ela não para nunca. Ele também precisa continuar evoluindo. Então, para ele também é uma missão. É verdade. Estar te ajudando. Entendeu? Tu tá evoluindo num ponto e ele te ajudando, fazendo bem para ti, tá evoluindo já em outro nível, né? Então é um ajuda mútuo, na verdade. Eu não sei se todos lembram, né, quando aprenderam o Santo Anjo do Senhor, mas eu tenho por hábito sempre estar orando ao meu anjo da guarda e essa oração. Se me permitirem, até posso fazer a oração agora para ver se todos lembram de como é que a gente aprendeu no tempo da religião católica. Mas eu sempre oro assim, que é como a gente aprendeu desde criança. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, então me protege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. É uma oração pequenina, simples, mas que dita com o coração, você está se conectando com o teu anjo protetor. Exato. E tendo ao teu lado um espírito que está te intuindo, te dando pressentimento, te ajudando a fazer coisas boas, a ter bons pensamentos. Exato. É aquilo que a gente falava, não tem só espírito ruim aqui te influenciando. A gente sabe que tem bastante, mas também tem os espíritos de luz que estão aqui só para ajudar e nos influenciar para o bem. Né? Verdade. Muito bem. Tá. Eu acho que conseguimos, não? Conseguimos, acho que cumprimos o objetivo da aula. Deixa eu só dar uns últimos recadinhos que, né, nós vamos disponibilizar, como sempre a gente faz, mas a gente, né, vai que tem alguém nos ouvindo pela primeira vez. A gente sempre disponibiliza um PDF com material da aula no nosso blog, que é o esdcast.com. Pode entrar lá, vai estar no post desta aula o PDF para você fazer o download. Nos deixem comentários, tem área de comentário lá no blog, por favor. A gente agradece muito perguntas e críticas e comentários. Pode mandar perguntas também para o nosso e-mail, que é o esgcast@esgcast.com.br. Lembra que o e-mail tem .br. Pode deixar um recado e curtir nossa página no Facebook, que é o facebook.com/esgcast. E pode seguir a gente no Twitter, que é o @esgcast. Também pode mandar comentário, pode mandar pergunta, críticas, né? Estamos aqui sempre para ajudar o que for possível. Muito bem. Então, pode fazer a oração final para a gente? Bem, nós vamos fazer a nossa prece final, mas na sequência nós vamos então responder os dois questionamentos, né, do Clairton Souza e a da Marta Francisco. Encerramos a nossa aula e aqueles que se interessarem em ouvir sobre o questionamento dos nossos dois irmãos, continuem nos ouvindo, por favor. Bem? A partir deste momento, eu solicito a todos que nos ouvem que elevem seus pensamentos a Deus, nosso Pai,
a Jesus nosso Mestre, à espiritualidade maior, ao seu anjo de guarda, rogando a eles a proteção, a luz, para que nesta jornada da vida possamos sair vitoriosos. A jornada é longa, é difícil, muitos obstáculos pela frente, mas com a proteção de Deus, de Jesus nosso Mestre, do nosso anjo de guarda, e com as nossas atitudes voltadas para o bem, com certeza sairemos vitoriosos. E assim então, querido Jesus, em teu nome, em nome de Deus nosso Pai, do nosso anjo de guarda, nós encerramos a nossa aula dessa noite, como de costume, rogando a Ti, querido Mestre, que a Tua paz e o Teu amor esteja dentro do coração de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, da minha parte era isso, né? Fica aqui meu muito boa noite para todo mundo e até a próxima aula. Também da minha parte o meu boa noite. Até a próxima aula e fiquem todos com Deus. Eu vou falar alguma coisa, Rafa, se você me permite, sobre o que eu respondi a Marta Francisco, que fez um questionamento para nós sobre a visão da doutrina espírita. Ela diz assim, ó. Posso ler o recadinho aqui? Faz favor. Aí tu responde aí. Isso, leia aí para nós. Tá. A Marta Francisco nos deixou o seguinte recadinho. Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Marta. Perguntinha, ela escreveu. Se todos nós recebemos a graça do esquecimento de nossas encarnações anteriores, qual é a opinião da doutrina em relação às terapias de regressões? Muito bem. A Marta, eu mandei uma correspondência para ela a respeito de terapia de vida passada e também mandei um vídeo. Ela leu, viu o vídeo e se sentiu satisfeita com a resposta. Mas depois me passa o link, nós vamos colocar no post do blog. Mas o importante de a gente falar para que todos ouçam é que essa terapia de vidas passadas, a regressão de memória, a doutrina espírita somente recomenda em casos terapêuticos. Por quê? Por curiosidade, jamais. Porque pode ser que, por curiosidade, você acabe descobrindo coisas que não sejam agradáveis. Agora, terapeuticamente, ela é recomendada em virtude das muitas fobias que as pessoas têm, até mesmo alguma doença que se originou lá no passado, lá em outra vida. E através dessa terapia é possível, feita por um profissional, é lógico, né? Profissional competente, respeitável, é possível até se curar de determinadas fobias e de determinadas doenças, porque volta lá na origem do problema, descobre o que ocasionou. E o profissional então pode tratar, quando a consciência voltar ao normal, pode tratar aquela pessoa de maneira mais correta, né? Um tratamento dirigido exatamente para o problema que se originou lá no passado. Então isso ficou bem claro, tanto na correspondência que eu mandei para Marta, quanto no vídeo, que a doutrina espírita somente a recomenda como terapêutico, para a cura de algum problema que a pessoa esteja passando naquele momento. Muito bem.
Vamos agradecer a Marta pela pergunta, Ah, porque Verdade. foi bastante interessante e valeu a pena pesquisar o assunto, né? Sem dúvida alguma. Muito bem. Agora a pergunta do Clayton Souza. Na verdade, o Clayton ele escreveu uma pequena redação pra gente. Vamos lá. Eu vou ler aqui com cuidado para que todo mundo entenda o sentido da pergunta dele. Ele escreveu assim, ó. Prezados amigos Rafael e Gasparino, que deixaram este canal aberto para uma possível sequência de questões a respeito deste tema. O tema que ele comentava era sobre das aulas passadas, que era sobre perispírito. Aí ele escreveu, ele continua. Deixo-lhes meu raciocínio, então. Jesus, Espírito puro que habitou entre nós, o governador espiritual do nosso orbe, bem sabemos, revestiu-se de matéria do nosso planeta para condensar o seu perispírito. Perdão, ele está perguntando, né? Desculpa. Ele se revestiu de matéria do nosso planeta para condensar seu perispírito. Li em certa obra, se não me engano, de Chico, que o Cristo necessitou de longo período para revestir-se de matéria terrestre para poder habitar entre nós, em corpo físico, logicamente, para que a Terra não sofresse um abalo energético. Imaginemos, pois, como se fosse o próprio Sol entre nós. O Livro dos Espíritos, sobre o tema perispírito, nos traz apenas 3 questões, na qual encontramos que o perispírito ainda é uma matéria muito grosseira. Ainda nessa questão sobre o mestre, achamos no Livro dos Espíritos que os espíritos puros não estão mais sujeitos à reencarnação como em corpos perecíveis, questão 113, ele sinaliza. Creio então ser mais acertado dizer que Jesus se materializou na Terra e não reencarnou, como muitas vezes ouvimos. Vocês concordam? A não ser que Jesus esteja ainda acima da escala de espíritos puros, pois observem que no final da questão 113, os espíritos respondem que eles, os espíritos puros, são designados muitas vezes como anjos, arcanjos ou serafins. Muito embora, na questão 625, Kardec escreve: porque, sendo ele, Jesus, o mais puro de quantos tem aparecido na Terra. Se puderem tecer algum comentário sobre tudo isso, agradeço muito aos amigos, um grande abraço e fiquem com Deus. Bom, Cleirton, primeiramente, muito obrigado pela pergunta, e deu para ver que tu fez a lição de casa aí, né? Pesquisou legal para embasar a tua pergunta. Então, temos algum comentário? O que tu ia comentar, pai, sobre o assunto? Bem, o Clayton coloca várias questões aqui que merece diz assim, uma resposta bem caprichosa, né? Isso. A gente, inclusive, foi atrás de bibliografia para a gente se embasar para poder responder para o Clayton, né? Então, Clayton, assim, alguns esclarecimentos. Jesus não reencarnou na Terra, ele encarnou, né? Porque a reencarnação supõe-se que o espírito já esteve uma vez encarnado na Terra. Então Jesus esteve apenas uma vez na Terra. Ele encarnou. Exato. E quanto à questão 113 que você coloca, é verdade, os espíritos puros chegaram numa última escala que está no Livro dos Espíritos, que é aquilo que nós podemos entender. Mas isso não quer dizer que os espíritos puros não continuem evoluindo. Eles continuam, sim. A evolução não para nunca, viu, Clayton? Sempre a evolução está em andamento. E esses espíritos, eles cumprem missões que Deus lhes dá, lhes determina. É o que aconteceu com Jesus. Esteve na Terra cumprindo uma missão muito dura, muito espinhosa. Eles não é que eles não possam mais reencarnar ou encarnar, é que eles não precisam. Não precisam. Né? Não precisam não significa que não podem, é diferente. É diferente, é verdade. Você colocou também que o perispírito é de uma matéria muito grosseira. E nós estudamos e entendemos que o perispírito é de uma matéria quintessenciada, muito diferente da matéria que nós conhecemos. Aliás, nós não temos
como entender e compreender a matéria da qual se reveste o perispírito. Aqui ficou a dúvida, né? Lembra que a gente até estava discutindo, pai. Eu não sei se o Clairton se referiu em relação à matéria dos espíritos puros, né? Aí sim, se você for comparar o perispírito que nós temos aqui na Terra com o perispírito, por exemplo, de Jesus, aí sim, tem uma diferença de fluídica, né? Mas ainda assim é uma matéria muito quintessenciada, né, pai? Bem quintessenciada. Isso. Mas o que mais nos chamou a atenção na tua pergunta, Clairton, no teu questionamento, é que se Jesus se materializou na Terra, quer dizer, que se ele não teve um corpo físico, carnal, né? Se assim fosse, ele seria uma gênere. A gênere é aquele que não foi gerado, né? Que não foi criado. Entendendo e compreendendo as propriedades da matéria, dos fluidos, era possível sim que Jesus tivesse se materializado, porque hoje nós compreendemos, estudando as questões das materializações, os espíritos assim se materializam de tal forma em que eles têm batimentos cardíacos, têm cheiro, têm sentimento, enfim, de tal forma que eles podem aparecer sim aos seres encarnados, dando a nítida impressão de que ali está um ser encarnado. Mas eu gostaria de ler para você, Clairton, o que está na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, e diz assim, ó: mas quando veio o cumprimento do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei. Então, nessa epístola de Paulo aos Gálatas, fica evidente, né, que Paulo de Tarso deixa bem claro que Jesus não é Deus. Isso é pacífico. E se o mestre foi nascido de mulher e sujeito à lei, é óbvio que nasceu com um corpo carnal e de modo comum e humano, como os demais homens. A citação de Paulo não admite outra conclusão. O que é que nós entendemos e pensamos, Clairton? Se Jesus tivesse vindo ao mundo com o seu corpo fluídico, poderíamos até dizer que Deus enganou a humanidade, porque mandou seu filho em corpo espiritual. Aí a gravidez de Maria seria também uma enganação. Isso quem defende é o Rostang. Ele foi contemporâneo de Kardec. Ele também editou os 4 evangelhos e ele defende essa tese. Defende essa tese de que Jesus não teve corpo carnal, teve corpo espiritual. O que seria como eu disse, uma enganação. Deus não enganaria seus filhos mandando para cá um ser espiritual. Além do mais, Clairton, todo o sofrimento físico que Jesus teve na sua crucificação, um corpo fluídico não sofreria todo aquele padecimento, não sangraria, não teria todo aquela tragédia, ele não sofreria nada daquilo, porque é fluídico. Dor, né? É fluídico. Exato. E sabe-se, a história conta o quanto que Jesus sofreu. Exato. Então é descabido essas teorias, né, de que Jesus viveu em espírito aqui na Terra. Agora, reforça essas teorias porque o corpo de Jesus desapareceu. Até hoje ninguém sabe, ninguém diz onde é que foi parar o corpo de Jesus. No livro A Gênese, de Kardec, no capítulo 15, no item 64, ele fala alguma coisa sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. E ele fala também que até seria possível a materialização de um espírito, porque conhecemos as leis fluídicas, né, que regem esse assunto.
Vou ler só o último itemzinho aqui da Gênesis. É fora de dúvida que semelhante fato não se pode considerar radicalmente impossível. Está na Gênesis. Dentro do que hoje se sabe acerca das propriedades dos fluidos. Mas seria, pelo menos, inteiramente excepcional e em formal oposição ao caráter dos agêneres. Capítulo 14, número 36. Trata-se, pois, de saber se tal hipótese é admissível, se os fatos a confirmam ou a contradizem. Então, Clairton, a opinião da doutrina espírita é radicalmente contra a de que Jesus veio em corpo fluídico. Ele veio, como diz lá Paulo aos Gálatas, nascido de mulher, sujeito à lei. E assim, e também não faria sentido, né? Acho que Deus, até para que Jesus, como exemplo que ele foi, como, né, um nosso mestre guia, não faria sentido ele vir apenas num corpo fluídico, né? Não. Ele teve infância, ele teve juventude, né? Esse corpo, se ele viesse em corpo fluídico, não precisaria passar pelo processo de infância e o próprio amadurecimento. Eu acho que o que é mais provável, eu também nunca li nada a respeito, pai, talvez tu tenha alguma coisa, é que a dita ressurreição de Jesus, né, talvez sim, aí ele voltou por os apóstolos após a sua morte em um corpo fluídico, né? Acho que é muito mais provável isto, né, do que ele ter já nascido, né, bebê num corpo fluídico, né? Não faz sentido, né? Não, sem dúvida nenhuma. Após a morte de Jesus, ele ficou 40 dias aparecendo e dando instrução aos apóstolos em corpo fluídico, materializado. Aí sim, aí está correto. Porque a passagem de Pentecostes, quando Jesus manda Tomé colocar o dedo nas suas chagas, tudo isso foi Jesus materializado. Num corpo fluídico. Num corpo fluídico. Exato. E depois Jesus não apareceu mais. Então, o que a gente estuda, o que a gente lê, é que essas teorias de corpo fluídico não tem sentido e a doutrina explica e prova que Jesus esteve na Terra em corpo carnal, sofreu as dores que qualquer um ser humano sofre, tudo isto para mostrar aos homens o amor que ele dedicou aos homens, o perdão, né, as leis, o seu santo evangelho baseado no amor, no perdão dos seus inimigos. Não, quer dizer, não era o inimigo, para ele não era inimigo, mas eles o tinham como inimigo, né? Tão sublime que na hora da sua último suspiro ele ainda pede ao Pai que os perdoe, né? Porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Se fosse corpo fluídico, nada disso precisava ter acontecido, né? Exato. Eu acho que é isso, viu, Clairton? Espero que tenhamos conseguido responder alguma coisa. Alguma coisa, que ele tenha compreendido melhor a ideia e o raciocínio que a própria doutrina espírita tem a respeito. Clairton, se ficou legal, né? Beleza, se não ficou, manda mais um e-mail. Escreve pra gente. Estamos aqui para isso. Acho que discutir é a melhor forma de chegar em uma conclusão, né, pai? Tá, vamos agradecer imensamente a Marta e ao Clairton que escreveram. Gente, continuem escrevendo, né? Quem tiver mais dúvidas, quem tiver sugestões e críticas, eu já deixei os contatos ali durante o programa. Escreva pra gente que estamos aqui para isso. Certo? Certo. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Fique com Deus. Muito bem, boa noite a todos e até o próximo programa.